Este é um planeta cheio de mistérios. Toda mulher adulta precisa se casar com mais de 5 homens. E antes do casamento, ela deve testar o fogão na noite de núpcias. Se descobrir que o homem não tem habilidade, pode recusá-lo sem dar nenhum motivo. Instantes antes, a garota era apenas uma universitária comum da Terra. No segundo seguinte, foi teleportada para uma enorme jaula de ferro. Lá dentro havia belas mulheres vindas de várias partes do universo, falando línguas alienígenas que ela não entendia. Quando a jaula finalmente se abriu, o que apareceu diante dela foram homens mascarados de todos os tipos. A garota olhou ao redor, completamente apavorada. Mas, para sua surpresa, bastou trocar um olhar com aquele homem para ser levada à força para se casar, e a noite de núpcias seria hoje. Nesse momento, um homem de olhos roxos veio resmungando: seu anão inútil, tira essa mão imunda dela agora. Fui eu que mandei o mordomo trazê-la primeiro. Ficar cobiçando a esposa dos outros não é um bom hábito. O homem de olhos azuis não recuou nem um pouco. Foi ele quem viu a garota primeiro, e os dois até trocaram um sorriso antes. Como num piscar de olhos, ela virou esposa de outro. O clima entre os dois ficou cada vez mais explosivo, mas a decisão final estava nas mãos da garota. Os dois pareciam difíceis de lidar, então ela simplesmente escolheu o homem de olhos roxos e cabelo preto. Mas não imaginava que aquele sujeito aparentemente comum escondia um abdômen de 10 gominhos perfeito. Ele abriu o zíper da garota com delicadeza e a encostou na cama com suavidade. O homem perguntou se ela tinha alguma experiência naquela área. A garota ia dizer que ainda era uma donzela totalmente pura, mas uma língua macia e quente ocupou sua boca. Solteira 18 anos, ela nunca tinha sentido um calor assim e acabou se entregando ao momento. O homem explicou que nesse planeta não ter experiência não era problema. As mulheres só precisavam deitar e aproveitar. E ele se sentia honrado em ser o primeiro voluntário dela. Na manhã seguinte, depois de uma noite inteira de intensidade, a garota dormia exausta sobre ele, enquanto o homem limpava com cuidado os vestígios do amor. Ele acariciou os cabelos dela e pediu baixinho ao mordomo que cuidasse bem da garota. Afinal, aquele era o corpo nobre da mulher com quem ele iria se casar. Quando a garota acordou, já era meio-dia, e o homem ao seu lado tinha desaparecido. A doçura da noite passada ainda permanecia, ela nem percebeu quando acabou adormecendo. Nesse momento, uma batida apressada soou na porta, e o mordomo trouxe o uniforme para a cerimônia de entrada. Ao ver o tecido simples e baratinho, a garota quase perdeu a cor. Ela, que nunca tinha usado nem biquíni, simplesmente não conseguia aceitar aquele uniforme. Pensou nervosa se o homem da noite passada teria algum fetiche estranho. Envergonhada, ficou ainda mais corada, mas era o uniforme oficial da cerimônia. Sem alternativa, vestiu o vestido curto com renda, ajustado na cintura e com decote tomaraquicaia, que parecia feito sob medida para ela. O que ela não imaginava era que a comida desse mundo também fosse tão deliciosa. Ela devorou tudo com vontade, recuperando a energia gasta na batalha da noite anterior. Enquanto isso, o mordomo listava o cronograma do dia: ir à escola, comprar mantimentos e fazer o teste de ácido nucleico. Neste mundo cheio de homens, apenas as mulheres podiam estudar. Homens sem habilidade só podiam lavar roupa, cozinhar e cuidar das crianças. A instrutora delas era uma mulher, professora e orientadora de estudos da reprodução humana. Lá elas aprendiam tanto técnicas de negociação mágica quanto diferentes formas de obter prazer. Negociação mágica significava o conhecimento usado na noite de núpcias. Porque os homens desse planeta possuíam 2 tipos de energia e, para equilibrá-las, precisavam fazer negociação mágica com as mulheres. Por causa disso, as mulheres podiam obter direitos supremos neste planeta. Depois de explicar o básico sobre esse mundo, a professora deu a lição obrigatória: cada aluna precisava completar ao menos uma negociação mágica. Ao ouvir isso, a garota não pôde evitar lembrar da noite passada. A garota, já tímida, ficou ainda mais corada. Ao voltar para casa, foi colocada para tomar banho junto com o homem e um calor subiu por todo o corpo. Ela pegou as roupas e saiu apressada. Será que as pessoas deste planeta eram todas tão sem vergonha assim? Mas enquanto ainda se perguntava isso, a tarefa da orientadora surgiu em sua mente e um pensamento tímido e ousado passou rapidamente por sua cabeça. A professora apenas disse que ela precisava fazer negociação mágica com um homem e não especificou onde, então, tecnicamente, fazer a tarefa no banheiro também valia. Coincidentemente, aquele homem irresistível apareceu de novo. As pernas da garota se moveram sozinhas, seguindo ele em direção ao banheiro. Mas no meio do caminho ela parou de repente, tentando resistir. Senhor coronel, eu posso sozinha. Tomar banho juntos é vergonha demais. O homem não disse muito, apenas garantiu que iria só custar um pouco e que não entraria de verdade.
Os dois chegaram ao banheiro e relaxaram nas águas termais. Pensando no que tinha acabado de fazer, a garota se arrependeu. Se soubesse que era para usar roupão, não teria se assustado tanto. Ao ver o rosto vermelho dela, o homem perguntou com carinho se ela estava se sentindo mal. A garota, nervosa, disse que estava bem e confortável, mas o dever de casa da professora não saía da sua cabeça. O homem parecia ter lido seus pensamentos e a puxou para seus braços. Ele afastou suavemente os fios de cabelo dela, acariciando a base de sua orelha enquanto dizia: "Pensei em você o dia inteiro. Queria saber se você comeu bem, como foi sua aula. Mesmo no trabalho, minha cabeça estava cheia de você. Quero conhecer você mais a fundo. Pode me contar a sua história?" Mas a garota já começava a esquecer tudo de antes de chegar ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Corada, ela disse: "Nem sei o que aconteceu comigo hoje. Onde quer que eu vá, minha cabeça só pensa em você." Ao ouvir isso, o homem a abraçou apertado, deixando a garota já tímida ainda mais envergonhada. Ela finalmente criou coragem para falar sobre o dever de casa que a professora passou. O homem achou que estava atrapalhando o horário da tarefa dela e virou-se para ir embora. Para sua surpresa, a garota segurou nervosa. Não é isso. A tarefa é fazer negociação mágica com o homem. Assim que disse isso, ela não conseguiu evitar e o beijou. Foi a primeira vez que a garota tentou beijar alguém dentro da água, e o homem teve seus hormônios juvenis inflados por ela. Ele respondeu com um beijo ainda mais apaixonado. Então, deixe-me ajudar você a terminar o dever de casa. Depois de tanto treinamento, os dois estavam exaustos, deitados na cama olhando as estrelas. A garota perguntou curiosa sobre o homem de olhos azuis. Seria um caso de sonhos diferentes na mesma cama? O homem ficou irritado, abraçou a garota com força e disse: "Não fale de outros homens na minha frente. Aquele cara é um escravo corporativo, não vale a pena lembrar." A garota lembrou que após escolher entre os dois homens ontem, o de olhos azuis perguntou por que ela não o escolheu. Ela respondeu inesperadamente: "Porque o Asbei fechou os punhos desde o começo, gritava muito e parecia bruto e malvado. Eu realmente não gostei." Ao ouvir isso, o homem não conseguiu rebater, só restou derramar uma lágrima injustiçada. Sempre que pensava nele, a garota sentia uma dor leve no coração. Acho que acabei machucando aquele homem sem perceber. O homem maso à frente podia ser mandão, mas também tinha um lado gentil. Ao ver a garota com cara de quem tinha preocupações, ele a convidou para tomar um chá cremoso bem quentinho. Como uma verdadeira comilona da terra, ela jamais recusaria boa comida. Um homem bonito e uma garota linda tomando chá à luz de velas, uma cena que antes só existe em pinturas. O homem então lhe entregou uma caixinha delicada com vários sabores de biscoito de marido, junto com chá doce com leite, simplesmente uma maravilha. A garota nunca tinha provado algo tão gostoso e não parava de elogiar. Mas o homem já tinha se aproximado, lambendo o creme que restou no canto de seus lábios. E então, o biscoito de marido é mais gostoso, ou seu marido? Quando a emoção aumentou, os dois começaram mais uma profunda troca acadêmica. Para surpresa dela, essa troca durou outra noite inteira e ao se levantar a garota ainda estava meio zonza. Os dois escravos comprados ontem vieram ajudá-la a se arrumar e se preparar para a escola. Eles também lhe entregaram um envelope. Dentro havia um colar lindamente trabalhado. Ao ler a carta, ela descobriu que o presente era do homem de olhos azuis. Mas não teve tempo para pensar no significado disso, saiu correndo para a escola, pois já estava quase atrasada. Mesmo tentando entrar na sala o mais discretamente possível, ainda assim foi pega pela professora. "Você aí, toda furtiva. Chegou na hora certa. Venha testar este dispositivo." Ela só tinha se atrasado 2 segundos, mas a professora já pegava um aparelho vermelho e dizia: "Venha, aluna atrasada, segure isto." A garota quase morreu de susto. Pelo seu rosto, dava para ver que estava pensando exatamente o mesmo que todo mundo ali. A professora riu, cobrindo a boca. "O que vocês estão imaginando? Isto aqui serve apenas para verificar se vocês fizeram o dever de casa direitinho. Pelo visto, muitos alunos tiveram negociação mágica ontem à noite." Tremendo, a garota estendeu a mão e segurou o aparelho, que imediatamente liberou uma névoa rosa. Em seguida, evoluiu para um homem musculoso de 5 toneladas, que ainda fez um joinha para ela. A professora marcou nota máxima na hora. Fantasiando um pouco, a professora comentou: "Esta aluna fez a tarefa muito bem e acumulou uma grande quantidade de magia." A última pessoa que conseguiu tanta magia assim foi a presidente do conselho estudantil. Em seguida, a professora começou a explicar os usos da magia. Neste mundo, claro, quanto mais magia, melhor. Mas saber usá-la também era essencial. A quantidade de magia armazenada determinava a qualidade de vida de cada um. Resumindo, fiquem juntinhos sempre que puderem e acumulem o máximo de magia possível. A professora falava empolgada no palco.
Mas a sala estava em completo silêncio. Como recém-chegados, ninguém ainda tinha se acostumado a um sistema tão absurdo. A professora então convidou a presidente do conselho estudantil para anunciar os avisos aos calouros. Atenção, alunos. Os inspetores farão visitas aleatórias às casas de vocês. Se tiverem qualquer insatisfação com o homem da casa, podem denunciá-lo ao inspetor. O conselho estudantil ajudará no que for possível. Com apenas algumas frases, todos ouviram perfeitamente, como se ela estivesse falando bem no ouvido de cada um. Certamente era magia. Mas antes que a garota pudesse reagir, o olhar afiado da presidente encontrou o dela. E um frio assustador percorreu seu corpo. Ela se arrependeu de não ter se ajoelhado e pedido perdão quando esbarrou nela. No dia seguinte, 2 criadas acordaram a garota bem cedo, carregando com dificuldade 9.999 rosas e uma carta de amor, que, sem surpresa alguma, também vinham do homem de olhos azuis. Mas antes que a garota pudesse olhar com calma, o parceiro atual entrou pela porta. Ao ver as rosas e a carta na mão dela, ele ficou pensativo, mas não disse nada. A garota pensou: pronto, meu marido novinho vai ficar bravo, com certeza. Mas antes que ela achasse uma explicação, o homem falou de repente: se você quiser se casar com aquele cara, não posso impedir. Mas, por favor, me avise primeiro, tudo bem? Eu sou o apoiador que mais pensa em você. Este mundo era realmente estranho. Como um homem podia permitir que sua mulher se casasse com outro? Ele estava literalmente dizendo para a esposa casar com outro homem. Não por ser canalha, nem por falta de amor, mas porque neste mundo os homens eram apoiadores e as mulheres podiam escolher qualquer homem para se aproximar. A garota explicou aflita: eu não vou me casar. Muito menos com alguém que só encontrei uma vez. Eu só quero viver com você. O rosto do homem ficou vermelho na mesma hora. Ele a convidou para dar uma volta no jardim. Depois, entregou a ela uma caixa de presente delicada. E dentro havia um conjunto completo de tintas fantásticas. Ao ver aquilo, a garota se emocionou até as lágrimas. Flashes dos dias solitários na Terra passaram pela memória. Ela adorava criar mundos na tela, mesmo que agora estivesse tudo meio apagado, mas o presente dele acertou exatamente o que ela gostava. Animada, ela empurrou o homem para baixo. Ele ficou confuso, nunca tinha tentado aquela posição antes. Era estranho, mas muito confortável. A garota não sabia como explicar, então inventou na hora: a noite está tão bonita. Lavar roupa lá fora não vai me deixar gripada. No dia seguinte, ela pintava energicamente diante da tela. O mordomo veio correndo, dizendo para ela descer rápido. Um homem nada fácil de lidar estava aso à procura. E quando ela desceu, era o homem de olhos azuis com máscara de gato. Ele era o inspetor enviado pelo planeta, devido a casos recentes de apoiadores sendo tratados de forma injusta. Por isso, precisaria fazer uma fiscalização completa. Ele encarou a garota tão intensamente que parecia querer devorá-la ali mesmo. O mordomo quebrou o clima desconfortável. Encarar alguém assim no primeiro encontro é falta de educação. Vamos cooperar totalmente com a inspeção, mas pedimos que seja rápido. A senhorita está um pouco cansada hoje. O homem ficou irritado. O que quer dizer com rápido? Eu pareço alguém rápido? Era uma chance rara de vê-la e ele não pretendia desperdiçar. Depois, mandou embora todos os presentes sob o pretexto de trabalho oficial. O enorme salão ficou só com os dois. Ele perguntou o nome da garota, idade, origem, hobbies, quanto mais detalhado, melhor. A garota ficou sem saída, respondendo direitinho, e a cada 3 frases mencionava o coronel. Ao ouvir isso, o homem explodiu. Ele tinha lutado tanto para virar inspetor e não veio aqui para ouvir ela se gabar do namoro. Ele só queria saber tudo sobre ela e por que ela não o escolheu naquela época. A garota se sentiu culpada, mas retrucou: por que está gritando comigo? Eu não gosto mais de homens brutos. Homens brutos. Asbei travou. Queria explicar que era mais gentil que o outro cara, mas engoliu as palavras. E lágrimas brotaram nos olhos dele, como se toda a mágoa estivesse presa ali. A garota amoleceu na hora, surpresa, e no momento seguinte ele já estava perto, segurando a mão dela. Meu anjo. Você sabe o quanto senti sua falta desde aquela despedida rápida? Consegue sentir o calor das minhas lágrimas? Enquanto falava, ele beijou suavemente o centro da palma dela. Depois guiou a mão da garota até o próprio peito, desejando de verdade viver a primeira vez com ela e oferecer sua primeira magia. O coração da garota balançou, mas ela estava se relacionando com o coronel, e a razão fez ela segurar o impulso. Porém, o homem a virou e a derrubou no sofá. Naquele outro mundo, belos homens disputavam para tocá-la e entregar sua primeira magia. Boba, aqui não é como o lugar onde você vivia antes. Neste planeta, a mulher escolhe livremente com quem terá negociação mágica. Siga o seu coração. A garota não resistiu mais, deixando deitar sobre ela, só pediu para ele ser gentil. O homem carregou a garota com carinho em direção ao quarto. E assim os dois começaram a se beijar intensamente.
Mas como ele ainda era um jovem puro e sem experiência, a garota disse que ele estava machucando, fazendo o rapaz se assustar e soltá-la na hora, ajoelhando ao lado e pedindo desculpas repetidamente, como uma criança que aprontou. A garota olhou para aquele gato lindo, um homem que, no mundo antigo dela, nem nos melhores sonhos ela conseguiria tocar. Mas naquele planeta ela podia tê-lo facilmente. Ali, as mulheres podiam fazer o que quisessem, e os homens, por mais poderosos, musculosos ou belos, só podiam torcer para serem escolhidos. Por isso, as mulheres podiam ter vários amantes e até se casar com vários homens. Pensando nisso, a garota soltou o laço da roupa sem perceber e virou para o rapaz com um olhar frágil. Me beija. Ela ia ser a mentora de vida daquele gatinho. Nessa negociação mágica, a garota sentiu pela primeira vez o prazer fantástico da magia. Mas recebeu tanta magia que entrou em estado de exaustão e desmaiou rapidamente. Ao anoitecer, Mordomo viu que ela ainda dormia e fez uma expressão de como eu imaginei. Depois pigarreou e disse: Senhorita Yuina, interagir magicamente com vários homens sétimo, mas precisa cuidar do corpo. Se gastar demais. Aí complica. A garota abriu os olhos cansados e perguntou ao mordomo: Coronel não vai ficar bravo por eu ter feito negociação mágica com outro gatinho, né? O mordomo respondeu: a relação política entre as duas famílias não era um ponto mestre, não tem motivo para ficar zangado. Ao ouvir isso, a garota suspirou aliviada e adormeceu novamente, estava realmente exausta. O coronel voltou para casa trazendo um pequeno presente. E a garota contou que o inspetor tinha aparecido e que era o homem de olhos azuis com máscara de gato. O coronel franziu a testa, um pouco irritado. Impossível. O oficial de alto nível jamais faria esse tipo de tarefa. Ele certamente veio por outro motivo. A garota não escondeu nada e disse diretamente que ele veio procurá-la e que os dois tiveram negociação mágica. Assim que ouviu isso, foi como se uma pedra de 1 tonelada caísse sobre a cabeça dele. Ele caiu de joelhos com um tum, demorando muito para reagir. A garota se apressou para se explicar. Mas o coronel segurou a mão dela e disse: Querida, você não precisa se desculpar. Só quero saber uma coisa: você fez a negociação mágica com ele por vontade própria? Ao descobrir que ela não tinha sido forçada pelo dever de casa, o coronel finalmente esboçou um sorriso aliviado. A garota se encostou nele outra vez, quase dormindo. Meio sonolenta, murmurou que tinha sentido um mundo de magia. O rosto do coronel escureceu na hora, porque aquele homem conseguiu fazer ela reagir com uma única troca, enquanto ele já tinha feito várias e nada acontecia. Mesmo irritado, ele ainda forçou um sorriso para parabenizá-la. Afinal, sentir magia pela primeira vez era algo para comemorar. Depois daquela noite, ela descobriu que realmente tinha aprendido magia e podia fazer pequenos objetos flutuarem com facilidade. Enquanto aproveitava a alegria de usar magia, percebeu que as joias flutuando no ar não eram dela. Ao perguntar aos criados, descobriu que eram presentes do marido número 2, junto com uma carta de agradecimento, agradecendo pela orientação daquela noite. A garota nem se fez de rogada, pegou um espelho e começou a se exibir. Mas nesse momento o marido número 1 entrou. Os dois se encararam por alguns segundos e o ar ficou cheio de constrangimento. O número 1 virou e gritou: Mordomo, vem aqui. Mordomo, compre a rua inteira em frente para a senhorita. A garota puxou ele rápido para explicar: Eu nem costumo usar joias. Não precisa comprar uma rua inteira para mim, tá? Você veio fazer o quê? O número 1 não respondeu. Ele sabia que quando uma mulher diz não quero, o coração dela muitas vezes diz outra coisa. Ao vê-la feliz com o presente de outro, ele se beliscou com força, tanto que deu para ver o sangue pela roupa. Mesmo assim, ele sorriu e disse: Vim porque senti saudade. Vim ver o meu amor. Preciso de outro motivo? O coração da garota disparou com a provocação dele. Ela ficou na ponta dos pés e envolveu o pescoço do homem, dando um beijo doce e açucarado. O homem a pressionou contra a cama, enquanto a outra mão soltava seus botões com habilidade. Só então a garota percebeu que o ferimento dele ainda sangrava. Assustada, sentou-se e perguntou: Você brigou com o marido número 2 hoje? Tá muito grave? Onde machucou? Deixa eu ver. O homem tirou a camisa, revelando os músculos do peito enrolados em ataduras. Ao ver tantos machucados, a garota levou a mão à boca, surpresa. Ele apenas a puxou para os braços e disse: Não é nada, só ferimentos leves. Não atrapalham nenhuma outra função. Enquanto falava, ele abriu novamente a faixa da roupa dela. E os dois entraram em modo de alta velocidade outra vez. Logo, estacionaram numa área de descanso. Embora ele dissesse que não atrapalhava pelo jeito, parecia estar quase sem forças. A garota ficou com o coração apertado. Nunca tinha visto esse homem dirigir rápido, ainda mais chegar no final antes mesmo de entrar no carro. Então decidiu que precisava tirar satisfação pelo marido número 1. Ela ignorou os criados que tentavam impedi-la.
e invadiu a mansão do marido número 2 no meio da noite. Dentro do palácio luxuoso, viu um homem de cabelos brancos recostado no sofá. A garota acelerou o passo e tocou no ombro dele. Mas, ao ver o rosto do homem, ficou completamente chocada. Me desculpe mesmo, de costas achei que fosse meu marido número 2, fui muito impulsiva. O homem ficou com dor de cabeça de tanta raiva. Pensou, mesmo que Asbei ainda seja virgem, ele não chegaria ao ponto de escolher uma mulher tão apressada e atrapalhada. A garota olhou para aquele homem tão parecido com o marido número 2 e ficou se perguntando se ele era o irmão mais velho ou o mais novo. Mas então o marido número 2 apareceu de repente e o chamou de pai. Os olhos da garota quase caíram. Um homem tão jovem e bonito sendo seu sogro. Que desperdício. Primeira vez visitando a casa do marido e ela já se encantou pelo sogro jovem e lindo. O homem rapidamente a puxou para dentro do quarto, com medo de esposa fugir com o próprio pai dele. Mas assim que entraram no quarto, a garota começou a passar as mãos nele. E até ordenou com toda seriedade, tire a roupa. O homem não ousou desobedecer sua esposa. Com lágrimas nos olhos, tirou peça por peça. Ela tinha vindo originalmente para defender o marido maior, mas ao ver o marido menor também todo enfaixado, seu coração amoleceu na hora e ela até começou a chorar de mágoa. O garoto entrou em pânico, achando que tinha feito algo errado para irritá-la, segurou a mão dela e pediu desculpas gaguejando. Mas a garota disse, Asbei, por favor, não me dê mais presentes. Receber seus presentes do nada me deixa com um peso na consciência. Afinal, nós dois não temos nenhum tipo de relação. Depois de dizer isso, ela virou as costas e foi embora. Ao sair pela porta, soltou um longo suspiro, achando que aquela relação indefinida finalmente tinha sido resolvida. Mas mal tinha andado alguns passos quando Asbei correu atrás dela de novo. E então caiu de joelhos com um puffs. Eu sei que você não vai deixar o lado de Elban e nem espero virar seu homem, mas por que nem presente eu posso dar? Tudo que posso oferecer são cartas escritas e pequenos presentes. Ter qualquer ligação material com você já é meu único desejo. A garota chorou, nunca imaginou que esse homem pudesse se contentar com tão pouco. Mas ela mesma só queria ter aquele homem para si. Depois da noite turbulenta, a garota se apressou para sair da cama e voltar para casa. Asbei segurou sua mão, dizendo que ainda aguentava outra rodada e pedindo para ela não ir embora naquela noite. A garota pensou no marido maior, que estava fraco em casa, e não teve coragem de esgotar mais um homem. Mas Asbei disse, Elban está de plantão esta noite mesmo. Se você voltar, vai ficar sozinha. Dorme aqui comigo. Eu posso cuidar direitinho de você. Amanhã eu te levo de volta. E se você não quiser nada, eu posso só segurar sua mão enquanto dormimos. Assim, os dois se abraçaram novamente. Só posso dizer uma coisa, a boca de um homem mexe é de mentiras. No dia seguinte, os dois oficializaram o namoro. A garota aceitou sair com ele em qualquer dia, menos nos fins de semana. Porque o fim de semana era território exclusivo do marido maior. Do outro lado, o marido maior soube disso e não ficou com raiva, ao contrário, implorou humildemente para que ela deixasse o fim de semana para ele. Sentindo-se culpada, a garota perguntou, irmão, eu estou namorando outro homem. Você realmente não fica bravo? O homem sorriu de olhos semicerrados. Você não precisa olhar para minha cara. Eu quero ser o marido perfeito para você, então se é algo que você gosta, jamais vou interferir. Depois de dizer isso, ele se ajoelhou sobre um joelho e tirou um anel. A pedra solar no centro representava a garota e as pequenas gemas ao redor representavam ele, significando que ele viraria as estrelas que a protegem. Você e o meu sol. Me deixe girar ao seu redor pela vida inteira. De manhã ela tinha acabado de colocar chifre metafórico no namorado, e à tarde o namorado estava pedindo sua mão. A garota ficou em dúvida, dividida entre dois homens. Se isso fosse na Terra, o que ela faria? A última gota de vergonha dentro dela a fez hesitar. O homem percebeu seus pensamentos e explicou, amor, não importa a escolha que você faça, eu vou continuar ao seu lado e vou te amar como sempre. Você não precisa se culpar. Neste planeta, você não pertence exclusivamente a nenhum homem. Como seu voluntário, tenho a obrigação de te mostrar um mundo maior. Querer me casar com você, isso é apenas ganância minha. Não se sinta pressionada. Use este anel só quando realmente quiser. E agora já está na hora de eu te apresentar outros homens. Logo, com a organização do homem, a garota começou a ter incontáveis encontrosais cegas por dia. Entre eles havia garotos ingênuos e fofinhos. Jovens talentos artísticos, um pouco charmosos, um pouco oleosos. E até herdeiros ricos de famílias tradicionais. Todo dia ela estava ou escolhendo um homem ou a caminho de escolher um. Com o tempo, até no sonho só apareciam homens. O marido número 2 a acordou com delicadeza.
A garota o abraçou forte. Asbei, você ainda é o melhor. Acabei de sonhar com um monte de homens correndo atrás de mim, todos querendo casar comigo. Quase morri de susto. Asbei respondeu preocupado, você está exausta. Será que a programação do maior não está te forçando demais? Se não gostar, fala com ele. Se não resolver, eu mesmo vou lá e dou um soco nele. Ao vê-lo tão sério, a garota entrou em pânico, com medo de que eles brigassem de novo. Ela rapidamente o acalmou, com essa energia toda, é melhor usar para algo mais útil. Vem aqui, deixa eu te abraçar. Assim, os dois se aconchegaram novamente, dividindo um momento íntimo só deles. A garota aproveitou cada segundo, sentindo que esse homem era diferente de todos os outros. Especialmente pela sensibilidade e dedicação emocional, até a chegada daquele outro homem. Na manhã seguinte, Nana voltou para casa e tomou café com o marido. Vendo o cansaço estampado no rosto dela, o marido perguntou com carinho se ela tinha carregado demais na noite anterior. Nana negou sem jeito, embora seu corpo ainda estivesse dolorido, exatamente como ele imaginava. Elba então perguntou se a troca de energia com Asbei tinha corrido bem. Enquanto respondia, Nana acabou lembrando dos momentos íntimos entre os dois. Só de pensar nisso, ela sentiu de novo aquele cansaço no corpo. Nesse instante, Elban percebeu que não podia deixar sua esposa se conectar apenas com Asbei, ela precisava manter equilíbrio com outros homens do mesmo nível. Então ele mencionou o tenente-coronel Dieter. Alguém que ele conhecia desde os tempos da academia, e o próximo homem que queria apresentar a Nana. Nana aceitou de bom grado. Embora imagens dos momentos com Elban surgissem em sua mente. Já era tarde da noite quando um criado anunciou a chegada de um visitante, era o próprio Dietrich. Descendo as escadas, Nana repetiu para si mesma que precisava seguir o próprio coração. A porta da sala de visitas se abriu lentamente. E Nana finalmente viu Dietrich. Para sua surpresa, logo no primeiro encontro, Dietrich exigiu de forma agressiva que ela bebesse. Nana recusou na hora. Mas ele continuou insistindo, ainda zombando dela por ser tão sem graça quanto Elban. Nana, já sem paciência, estava prestes a responder, quando Dietrich ordenou ao mordomo que chamasse todos os criados da casa. Até o mordomo ficou sem entender o que ele pretendia. A arrogância e o jeito mandão de Dietrich deixaram Nana ainda mais irritada. Mas o que veio depois a deixou completamente chocada. Logo no primeiro encontro, ele tentou forçá-la a uma troca de energia imediata, pressionando-a diante dos criados, usando a própria patente para intimidá-la. Com um tom duro e autoritário, ignorando totalmente a vontade dela. E o que mais abalou Nana, esse homem arrogante era justamente o candidato escolhido pessoalmente por Elban. E tudo aquilo foi visto claramente pelos criados presentes na sala. Nana recusou com firmeza, lembrando que havia outros homens ali, mas o sujeito nojento não ligou, dizendo que criados não contavam. Só então Nana entendeu, ele chamou todos os criados apenas para tentar humilhá-la diante de todos. Furiosa, Nana se desvencilhou e ele continuou agindo com desprezo, isso fez sua raiva explodir e ela deu um tapa forte no rosto dele. Depois pegou uma garrafa e despejou o álcool gelado sobre sua cabeça. Os criados ao redor ficaram apavorados com a cena. Arrumando suas roupas, Nana o xingou por ser grosseiro, vulgar e por ter aquela mania doentia de humilhar os outros em público. Sendo tão comum por fora, mas cheio de confiança vazia. Encharcado e humilhado, o homem finalmente perdeu a calma e se preparou para reagir. Mas Nana o interrompeu com ainda mais autoridade. Lixo como você acha que merece ficar diante de mim? Com um único movimento de mão. No segundo seguinte, ele foi arremessado para trás pela poderosa magia dela, batendo contra a parede. Esse movimento deixou até a própria Nana surpresa. Mas aquilo enfureceu completamente Dietrich. Como oficial treinado, um ataque mágico tão fraco jamais o machucaria. Uma aura pesada e opressiva tomou conta dele. Então ele usou sua própria magia para prender Nana no ar, tentando forçá-la a continuar a troca de magia que havia tentado impor antes. Suspensa no ar, Nana recusou com firmeza, sem aceitar aquele pedido abusivo. Quando ela estava prestes a ser totalmente dominada pela magia dele. No segundo seguinte, Dietrich foi lançado para trás, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Era Elban, o marido de Nana, que havia voltado. Os olhos de Elban estavam sombrios. Ele disse que originalmente queria dar à esposa a liberdade de escolher com quem realizar uma troca de magia. Mas o que encontrou ao voltar foi um homem tentando forçar sua esposa dentro da própria casa. Agredir uma mulher aqui é crime. Ao ouvir isso, Dietrich amarelou na hora. Porém, Elba não pretendia deixá-lo escapar e, com um leve sorriso, avançou pronto para mandá-lo para a morte. O homem entrou em pânico, gritando desesperado no ar. Quando Elba estava prestes a dar o golpe final, Nana correu e segurou sua mão.
pedindo que ele não o matasse, dizendo com um sorriso suave que o sujeito já estava miserável bastante. Ao ver as mãos de Nana ainda tremendo, Elban imediatamente a puxou para seus braços. Aproveitando o momento, o homem caído no chão se levantou tropeçando, pegou a roupa e fugiu envergonhado. Elban pediu desculpas repetidamente, dizendo que tudo aconteceu porque ele continuou apresentando pretendentes a ela. E quando Nana finalmente se acalmou, ele contou que em breve partiria para uma expedição militar. Ao ouvir isso, a mente de Jonah ficou totalmente em branco. Isso significava que por muito tempo ela não poderia ter interação mágica com Elban. Ao mesmo tempo, Elban temia que quando partisse, algo como o que aconteceu antes pudesse acontecer de novo enquanto Nana estivesse sozinha em casa. Então ele tomou uma decisão difícil: confiar Nana temporariamente a outro homem. Porque somente aquele homem realmente tinha a capacidade de protegê-la. No dia seguinte, para surpresa dela, Elban marcou mais um encontro às cegas para Xiaona. Diante do entusiasmo do marido, Xiaona não teve como recusar e só pôde segui-lo até o local do encontro. Desta vez, Elban apresentou a ela um príncipe nobre, alguém que ele admirava desde a infância. Mas Xiaona não tinha interesse em nobres, porque em sua impressão todos eram tios gorduchos e de meia idade. Eles chegaram diante de um castelo magnífico. Ao ver um castelo tão bonito, Xiaona pensou que talvez estivesse vestida de forma casual demais, mas Elban garantiu que o príncipe não se importaria com isso. Eles entraram no salão de recepção. Mordomo cumprimentou Elban calorosamente e disse que já tinha ouvido falar de seus feitos. Mas quando o mordomo viu Xiaona, havia um traço de desprezo em seu olhar. Xiaona ficou um pouco irritada. Desde que chegou a este planeta, era a primeira vez que alguém olhava para ela daquele jeito. O mordomo os conduziu até o Jardim dos Fundos. Lá um homem estava sentado no pátio, e Elban o cumprimentou com respeito. No momento em que o homem virou o rosto, Xiaona ficou chocada. Ela não tinha muita expectativa, mas nunca imaginou que o príncipe fosse tão bonito. Xiaona não conseguia tirar os olhos do príncipe. Ela nem percebeu que o marido ao lado já tinha notado tudo. Depois que os três se sentaram, Elban começou a apresentar as informações básicas da esposa ao príncipe. Porém, os dois simplesmente não estavam ouvindo. Eles apenas encaravam um ao outro. Até que o príncipe lembrou de uma pergunta importante e perguntou quantos maridos Xiaona tinha no momento. Xiaona respondeu envergonhada: 2, por enquanto. O príncipe não esperava que ela fosse tão fiel, apenas 2 maridos depois de um ano inteiro neste planeta. A simpatia do príncipe por ela aumentou ainda mais. Então ele virou para Elban e perguntou quando poderia realizar uma interação mágica com a esposa dele. Isso deixou Elban imediatamente tenso, suas mãos cerrando os punhos. Mas ele não tinha escolha, foi ele mesmo quem apresentou a esposa ao príncipe. Assim ele se levantou e saiu silenciosamente, deixando espaço para os dois. Só então o olhar de Xiaona finalmente saiu de Kageru, mas Elban já tinha ido embora. Xiaona percebeu que Elban provavelmente estava chateado. Ele não queria ver a esposa tendo interação mágica com outro homem. Nesse momento, o príncipe declarou que queria ser o marido de Xiaona. Xiaona ficou paralisada por um instante, mas antes que pudesse responder, Kageru continuou, dizendo que desde o primeiro segundo em que a viu, já tinha decidido que seria o marido dela. Assim que Kageru terminou de falar, ele brilhou como uma luz tão forte que Xiaona quase não conseguiu manter os olhos abertos. Mesmo assim, ela fingiu ser reservada e disse que casar logo após se conhecerem seria rápido demais. Além disso, queria conversar antes com seus maridos. Ao ver o quanto Xiaona era fiel, o príncipe ficou ainda mais interessado e disse que aguardaria boas notícias. Xiaona então deixou a sala. Nesse momento, Elban a abraçou forte por trás. Ele estava realmente com medo de que Xiaona pudesse deixá-lo por causa disso. Afinal, comparado a ele, o príncipe tinha poder, beleza, e era o modelo admirado pelos homens. Ainda bem que Xiaona não aceitou de imediato o pedido de casamento de Kageru. Mas como Elban estava prestes a partir para a expedição, ele precisava ajudar Xiaona a confirmar se o príncipe tinha qualificação para ser seu marido. Depois de pensar, Elban concluiu que Kageru era, sim, o melhor candidato para ser o terceiro marido dela. Porém, ao ver o jeito que Xiaona olhava para Kageru, o ciúme tomou conta. Comparação dói. Incomparável ao excelente Kageru, Elban se sentiu um pouco inferior. E o que mais temia era que, depois de ter Kageru, Xiaona não quisesse mais fazer interação mágica com ele. Xiaona negou rapidamente, mas Elban soltou a verdade sem pensar. Quando ela viu Kageru mais cedo, não ficou completamente hipnotizada? Assim que ele disse isso, o ar ficou silencioso. O clima entre os dois ficou estranho na hora. No caminho de volta na carruagem, Elban finalmente tomou a iniciativa para aliviar o clima.
Ele explicou por que estava tão apressado para Xiaona e Kageru fazerem a interação mágica. Quando ele partir, ninguém poderá cuidar de Xiaona e neste mundo o marido precisa sustentar sua esposa. Como outro marido, Asbi, é jovem demais, ele não tem condições de sustentar Xiaona. No momento, Kageru é a melhor escolha. Como príncipe nobre, ele pode trazer mais riqueza e poder para Xiaona. Elban segurou firme a mão dela e perguntou se ela também não queria perder a chance com Kageru. Xiaona, claro, não queria. Então Elban imediatamente organizou a primeira interação mágica entre eles. Seguindo as ordens dele, os criados deixaram Xiaona lindíssima. E assim ela chegou ao palácio de Kageru. Impaciente, abriu a porta. Viu Kageru já esperando na cama. Xiaona engoliu seco sem querer. Quando seus olhares se encontraram, ela tirou a roupa em silêncio, pronta para ir direto ao ponto. Mas Kageru a interrompeu na hora, revelando timidamente que desde que nasceu nunca compartilhou magia com uma mulher. Xiaona ficou chocada, mais uma vez encontrou um homem completo, intacto. E dessa vez um príncipe nobre, algo impossível até de imaginar na Terra. Xiaona pensou, se Kageru é inexperiente, então essa noite será completamente o meu palco. Xiaona aproximou-se devagar do peito de Kageru. Ao ver aquele corpo forte e perfeito, ficou tímida. Mas mesmo assim não conseguiu evitar e o beijou primeiro. A sensação totalmente nova também deixou Kageru surpreso. Ele então virou para assumir o comando e logo o quarto se encheu de sons rangentes. Kageru passou de passivo a ativo, cumprindo com dedicação a primeira rodada de interação mágica. Na segunda rodada, Xiaona sugeriu tentar de outro jeito. E Kageru, achando a ideia interessante, iniciou outra rodada imediatamente. Assim os dois, teimosos e competitivos, seguiram o lema: "Se você consegue, eu também consigo", lutando a noite inteira por 7 vezes. Para a surpresa de Xiaona, mesmo sendo a primeira vez de Kageru, ele foi incrivelmente forte. 7 rodadas não foram suficientes para ele. No fim, Xiaona desmaiou de exaustão. Kageru chamou um médico imediatamente. O médico explicou que Xiaona absorveu magia demais, e o culpado era o poder extremamente puro de Kageru. Pois ele pertence à classe dominante, com o sangue imperial mais puro, seu poder mágico era muito mais forte que o de homens comuns. E como ele ficou a noite inteira transmitindo magia sem parar, Xiaona acabou inconsciente. Seus outros 2 maridos, envergonhados, foram embora silenciosamente. Sem perceber, Xiaona já estava desacordada havia 3 dias. Observando-a dormir, Kageru se sentia culpado. No início, ele achava que ela era apenas adequada, simples, bonita, politicamente conveniente. Então conhecê-la era apenas parte do trabalho. Mas depois daquela interação mágica, ele acabou se apaixonando por ela. Nesse momento, o mordomo entrou segurando um formulário de pedido de casamento. Kageru segurava o documento, enquanto a noiva ainda estava deitada na cama. Ele tinha medo de que Xiaona não acordasse mais, e se isso acontecesse, o que ele faria? Sua mente voltou à cena de 3 dias atrás, durante a interação mágica com Xiaona. O corpo delicado dela, o perfume encantador e aqueles sons suaves como de um pássaro, tudo levou direto ao céu. Ele finalmente entendeu por que seu admirador de longa data não queria apresentar Xiaona para ele. Durante a interação mágica, Kageru não controlou seu próprio poder e o corpo especial de Xiaona só absorvia sem liberar, ultrapassando completamente seus limites, por isso ninguém sabia quando ela acordaria. Kageru a observava em silêncio. Ao ver uma lágrima escorrer do canto dos olhos dela, ele a enxugou com carinho. Nesse momento, Xiaona murmurou o nome de seu primeiro marido, Elban. Afinal, o primeiro amor inesquecível, Elban, foi o primeiro marido dela neste mundo. Kageru sentiu um incômodo no peito, mas vendo Xiaona inconsciente, tudo virou dor e preocupação. Ele a abraçou, pedindo que ela acordasse logo. 3 dias depois, Xiaona finalmente abriu os olhos. A primeira pessoa que viu foi seu primeiro amor, Elban. Ela o abraçou imediatamente, chorando e pedindo que ele não a deixasse. Elban a consolou com carinho. Depois da troca de palavras emocionada, ele pediu que Xiaona deitasse e descansasse. Ela havia acabado de acordar e ainda estava fraca. Mas Nana não ligou para mais nada. Ela puxou Elban para perto e o fez deitar ao seu lado. A aproximação repentina deixou Elban totalmente derretido, e ele a abraçou com cuidado enquanto se deitavam juntos. Então algo lhe veio à mente e ele perguntou baixinho quantos anos Nana tinha. Nana respondeu sem pensar, tinha acabado de completar 21. Curiosa, ela perguntou a idade de Elban. Ele disse ter 30 e que o marido mais novo, Asbei, tinha apenas 23. Nana pensou que Asbei realmente era o caçula, mas o que a chocou mesmo foi saber quem era o mais velho, o príncipe Kagelu. Ao descobrir a verdadeira idade de Kagelu, ela se sentou de imediato, completamente surpresa.
Aquele príncipe que parecia tão jovem e encantador, tinha na verdade 109 anos. E antes de conhecê-la, esse príncipe de 109 anos jamais havia compartilhado ressonância mágica com outra mulher. Mesmo assim, agora era o próprio Elban quem a incentivava a se casar com Kajelu. Nana finalmente entendeu, o amor de Elban nunca foi possessivo. Ele só queria que ela tivesse o melhor futuro possível nesse planeta. Afinal, Kajelu possuía poder mágico e status muito superiores, além do sangue imperial puro. Casar-se com ele significava proteção vitalícia, segurança e honra. Comovida, Nana abraçou Elban com força e disse baixinho que estava disposta a se casar com Kajelu. Mas Nana disse que queria esperar Elban voltar da expedição para que os três pudessem fazer o casamento juntos. Elban ficou completamente atônito ao ouvir isso. Um casamento a três, só de imaginar ele já ficava nervoso e abraçou Nana com força. Quando o clima começou a ficar romântico. Uma tosse discreta soou na porta. O príncipe Kajelu estava lá fora há bom tempo e finalmente precisou interromper. Ao vê-lo, Elban tentou sair de fininho. Mas Nana segurou ele na hora. Ela até convidou Kajelu para sentar na cama com eles e conversar. Kajelu hesitou por um momento, mas no fim acabou indo até a beira da cama. Assim, os três ficaram sentados juntos na mesma cama, em uma harmonia inesperada. No dia seguinte, Nana chegou cedo na academia e contou à melhor amiga que logo se casaria com 2 homens. A amiga, morrendo de inveja, reclamou como alguém tão comum recém-chegado aqui já vai casar com 2 bonitões, sendo um deles um príncipe. Felícia passou pelo corredor, ouviu a conversa e lançou um olhar bem estranho para Nana. Nana não entendia o motivo, Felícia já tinha 5 maridos de status altíssimo. Depois, Nana perguntou às colegas se poderia morar no dormitório da academia. Todas ficaram chocadas. Com 2 noivos e ainda um namoradinho em casa, por que ela queria morar no dormitório? Então Nana explicou, alguns dias atrás, ao voltar da aula, encontrou Elban em casa. Normalmente, fora do horário de ressonância mágica, ele nunca aparecia tão cedo. E o mais surpreendente, Elban estava calmamente assistindo a um documentário de animais. Enquanto olhava os animais ilustrados no livro, Elban explicava pacientemente para Nana os usos de cada um. Ele contou que as penas de certas aves podiam ser transformadas em um pigmento azul caríssimo e até virar belos enfeites. Pelo tom dele, Nana percebeu que Elban estava especialmente animado hoje, sem saber o motivo. Sabendo que ela gostava de pintar, Elban disse que queria extrair aquelas penas e usá-las como tinta para presenteá-la. Mas Nana achou a ave muito assustadora e disse que não gostava dela. Elban então virou para a página dos animais ferozes, dizendo que a pelagem deles parecia rosas desabrochando. Embora hoje em dia não fosse moda, um dia ela poderia usá-las. Esse comportamento estranho deixou Nana ainda mais desconfiada, então ela perguntou por que ele estava mostrando tudo isso. Elban desviou o olhar e continuou fingindo explicar. Só depois de muitas perguntas ele finalmente confessou, em breve partiria para a expedição e a casa ficaria vazia por alguns meses. Quando voltasse, traria materiais dos monstros derrotados e faria um presente especial para Nana. Ela finalmente entendeu. Elban apenas não queria se separar dela e sempre que sentia pressão, sorria ainda mais. Depois de acalmar seu marido mais velho, Nana foi ao campo de equitação ver o namorado mais novo. Ao ouvir que Nana ia se casar em breve, Asbei ficou furioso. Ele achou que Nana iria se casar com seu rival, Elban. Nana explicou depressa que o casamento seria com o príncipe Kajelu, embora tecnicamente também fosse com Elban. Mas vendo Asbei tão agitado, ela resolveu não contar tudo por enquanto. E realmente, ao ouvir o nome do príncipe Kajelu, Asbei murchou como um balão furado. Um príncipe tão nobre, que direito ele tinha de se opor? Afinal, o príncipe Kajelu era mais de 100 anos mais velho que ele. Depois de acalmar os 2 maridos, Nana voltou para casa, mas logo percebeu que seu dia ainda não tinha acabado. Seu noivo, o príncipe, já estava esperando havia muito tempo. Lembrando da conversa com Asbei, Nana aproveitou para perguntar se ele sabia algo sobre o príncipe Kajelu. Asbei se esforçou, mas só lembrava de uma coisa: Kajelu era muito ativo em Magicrícia antigamente, e nada além disso. Afinal, naquela época ele tinha apenas 7 anos. Comparado a Kajelu, era jovem demais. Tirando a troca de magia, não podia ajudar em muita coisa. Com Elban prestes a partir para a expedição, Kajelu queria que Nana fosse morar no Palácio Real, mas ela recusou. Comparado ao palácio luxuoso, ela preferia sua vida livre e confortável ali. Suas palavras deixaram Kajelu sem saída. Ele esperava que Nana reconsiderasse. Mas, no fim, Kajelu escolheu ceder e respeitar a decisão dela. Ainda assim, faltava algo importante: escolher o anel de noivado. Ao ver as joias brilhantes e os desenhos espalhados pela mesa, Nana ficou boquiaberta. Para criar um anel de noivado digno dos 2, Kajelu reuniu os artesãos mais habilidosos.
Joalheiros apareceram trazendo safiras e rubis de todos os lados, deixando Nana completamente confusa. Tudo era lindo demais. Com tantas opções, ela entrou em pânico de escolha. Cajelu perguntou se havia alguma pedra que ela gostasse. Nana pensou um pouco. Seu maior desejo era ter uma pedra rosa. Assim que falou isso, os artesãos apareceram com todo tipo de joias feitas com gemas rosas. Nana não esperava que artesãos de outro mundo fossem tão agressivos para vender. Cajelu puxou um desenho da mesa. Este aqui. Com o anel escolhido, faltava um vestido bonito. Nana mostrou 2 vestidos para Cajelu dar opinião, mas como em qualquer planeta, ele não ajudou em nada. Depois de comparar várias vezes, ela escolheu um vestido que combinava com a cor da pedra rosa. Com a ajuda dos criados, ela o vestiu e caminhou devagar até Cajelu. Seu charme radiante deixou Cajelu completamente paralisado. Sem resistir, ele ergueu uma mecha do cabelo dela e a beijou suavemente. Depois, os 2 voltaram ao aposento, onde Cajelu pegou o formulário de casamento. Ambos pressionaram suas impressões de mão. Com o brilho da magia, os 2 se tornaram oficialmente marido e mulher. Mas a noite de núpcias também virou uma noite de despedida. À luz da lua, Cajelu contou que precisava voltar ao Palácio Real. Nana sentiu uma tristeza difícil de explicar. Ao ver o quanto ela estava apegada, Cajelu não resistiu e a beijou. Em seguida, a ergueu nos braços e caiu com ela sobre as roseiras. Nana entendeu na hora o que ele queria fazer. Mas naquele instante sua preocupação era outra. Será que os espinhos das rosas iriam machucá-la no meio da atividade? A cabeça de Nana realmente ficou estranha depois de atravessar mundos. Cajelu a chamou carinhosamente de minha senhora e disse que aquelas rosas não tinham espinhos. Ao ouvir isso, Nana ficou toda corada e admitiu que adorava quando ele a chamava assim. Com o clima esquentando, Cajelu finalmente não conseguiu mais se conter e estava prestes a ficar íntimo. Nana o interrompeu rapidamente, perguntando com vergonha se eles iriam continuar ali mesmo. O Grão-Duque mostrou seu verdadeiro lado e disse: "Não consigo me segurar." Depois disso, começaram uma longa sessão íntima. Dizem que a voz de Nana ecoou pelo casarão inteiro. Nana tinha 3 maridos, mas Elban estava em expedição. O marido príncipe vivia em outro país e o marido mais novo ainda morava com os pais. Por isso, Nana teve que se mudar para o dormitório da academia, aproveitando a chance para estudar técnicas de conquistar homens. Nana chegou ao dormitório acompanhada pela criada. A responsável do dormitório ficou chocada ao ver o dossiê de Nana. Nana era apenas nível 5, mas seu marido era um líder de nível 1. Com um marido tão excelente, por que ela queria morar em dormitório? A professora então a levou para escolher um quarto. No fim, Nana escolheu um quarto perto da saída. Deitada em sua nova cama, bem menor do que o aposento de Elban, ela ainda sentiu o coração aquecer por finalmente ter um cantinho só dela. De repente, alguém bateu à porta. Era a criada trazendo alguns lanches. Vendo tanta comida gostosa, Nana pensou em dividir um pouco com as outras estudantes do dormitório. Assim também poderia fazer novas amizades. Nana não esperava encontrar alguém parecido neste planeta. Quando estava voltando para seu quarto, ouviu uma língua familiar. Nana perguntou com cuidado: "Você também veio da Terra?" A outra garota ficou igualmente surpresa e imensamente feliz. As 2 rapidamente viraram grandes amigas, trocando experiências sobre a vida nesse mundo. A amiga confessou que ainda não estava acostumada com a vida ali. E invejava Nana por se adaptar tão bem, chegando e já namorando 3 homens, sem se importar que seus maridos procurassem outras mulheres. Nana respondeu cheia de orgulho que era a única mulher entre seus 3 maridos e que todos tinham status mais alto que o dela. Jian ficou impressionada, mas acima de tudo com inveja. Nesse dia, Jian e Nana foram ao banho do instituto e Jian comentou que a academia teria um baile social. Ela explicou que nesses eventos homens de vários níveis sociais comparecem e dá para distinguir o nível só pela roupa. Quanto mais luxuosa, maior o status. Jian analisou e disse que não gente que usa roupas tão chamativas costuma estar tentando flertar com mulheres e pegam emprestadas peças caras que não combinam com seu status real. Nesse momento, 3 garotas ali perto começaram a cochichar olhando para Xiaona e Jian. Xiaona perguntou a Jian se ela conhecia elas. Jian se aproximou de seu ouvido e disse: "Elas são do Círculo da Harmonia. Círculo da Harmonia? Eu já te falei, na academia existem facções. Aquele grupo é o Círculo da Harmonia, formado por mulheres de nível 4 a 5, o grupo ao qual eu pertenço." Xiaona perguntou o que o círculo faz e Jian respondeu baixinho que é um lugar onde mulheres da mesma facção se reúnem para conversar, como um chá da tarde. Xiaona ficou confusa sobre por que não cumprimentaram e Jian explicou que seu idioma Elishin não é tão bom. Depois de ir 2 vezes, nunca mais voltou, então cumprimentar agora seria meio constrangedor. Depois do banho, as 2 voltaram para o dormitório conversando e rindo.
Ao chegar, Xiaona encontrou um envelope na porta do quarto. Ela ficou na dúvida sobre o que era, e Jian disse que parecia um convite. Era enviado pelo Círculo da Harmonia que ela havia mencionado. Xiaona convidou Jian para irem juntas. Jian rapidamente recusou com as mãos, dizendo que preferia não ir. Quando Xiaona perguntou por que, Jian explicou que o círculo gira em torno de mulheres que têm muitos homens ao redor e que a irmã Ina Ebony tem muito popular, então todos gostam dela, ao contrário de alguém como ela. Xiaona segurou a mão de Jian e disse que ainda assim queria ir com ela. Aquele olhar brilhante tornou impossível para Jian recusar, então ela acabou aceitando. Quando chegaram ao Círculo da Harmonia, Xiaona finalmente entendeu por que Jian não queria ir. As garotas chamaram o nome de Jian errado várias vezes. E mesmo depois de Xiaona corrigir na hora, elas continuaram chamando errado. Os assuntos delas eram sempre sobre quantos homens já tinham se relacionado e o nível desses homens. Exatamente como Jian tinha dito, o Círculo da Harmonia girava em torno de mulheres que tinham muitos homens ao redor. Enquanto escutava, Xiaona olhou para o lado e percebeu que o lugar de Jian já estava vazio. Ela também não queria ficar ali, então arrumou uma desculpa e saiu. No caminho de volta, Xiaona chamou o nome de Jian com ansiedade enquanto a procurava por todo lado. Até que encontrou no corredor, sentada encostada na parede, com a cabeça profundamente enfiada entre os joelhos. Xiaona se aproximou preocupada, mas logo viu que não era o que imaginava. Jian levantou o rosto com um sorriso e disse: "Maninha, você veio." Xiaona então percebeu que tinha entendido errado. "Você está lendo uma carta?" Jian respondeu sorrindo: "Sim, é uma carta do meu namorado, Jistai. Meu namorado, Jistai, toca instrumentos muito bem. No intervalo das peças do teatro, ele toca mandola e faz bastante sucesso. O sonho dele é criar seu próprio teatro e viajar pelo mundo." Ouvindo isso, Xiaona elogiou dizendo que ele era realmente talentoso, e finalmente ficou aliviada. De volta ao quarto, Xiaona escreveu sua carta, pensando se a que ela enviou já tinha sido recebida. Naquela tarde, ao voltar do encontro social, ela viu alguém recebendo uma carta e um presente do próprio marido. Ela voltou para o quarto, deitou na cama e pensou: já fazem 2 semanas desde que enviei a carta e ainda não veio resposta. Ela pensou nos seus 3 maridos. Alban tinha partido para a expedição, Kagelo estava ocupado com tudo, ainda preparando o casamento, e Asbi. Agora só o namorado mais novo deveria poder acompanhá-la, mas justamente o despreocupado Asbi não respondeu nenhuma carta. Vendo outras mulheres receberem presentes dos próprios maridos, Xiaona reclamou. Quando a cortejava, Asbi dava presentes todos os dias e agora nem uma mensagem. Com raiva, Xiaona entregou todos os presentes que Asbi tinha lhe dado para sua amiga Jian. Ela nem imaginava que tudo isso, na verdade, era manipulação de sua boa amiga. Enquanto experimentava os acessórios, Xiaona reparou de repente numa pulseira brilhante no pulso de Jian. Curiosa, Xiaona comentou: "Nunca vi essa aí. Foi seu namorado que deu?" Mas não pensou muito além disso. Jian disse que também tinha um presente para a irmãzinha e convidou Xiaona, toda animada, para assistir à apresentação do namorado. Ela até comprou os ingressos escondida. O namorado de Jian era o protagonista do grupo de teatro. Jian perguntou se podia usar o acessório que Xiaona lhe deu, e Xiaona aceitou na hora, claro que podia. Xiaona abraçou animada, dizendo: "Ficou perfeito em você. Seu namorado com certeza vai se apaixonar de novo." Jian ficou sem graça, não misou assim. As duas ficaram sentadas na arquibancada, cheias de expectativa para o início do espetáculo. Mas o ator principal que entrou no palco não era o namorado de Jian. Do começo ao fim da peça, ele não apareceu nenhuma vez. Ao perguntar para o pessoal do teatro, descobriram que o namorado dela tinha ido embora havia 2 meses. Jian tremeu inteira ao ouvir a notícia, incapaz de acreditar. Seguindo as dicas dadas pelo grupo de teatro, as duas encontraram o namorado de Jian fazendo trabalho pesado. Jian não conseguiu aceitar ver o namorado reduzido àquela situação e acabou abandonando-o. Depois de voltar, Jian ficou vários dias sem sair do quarto. Quando viu Xiaona novamente, tratou-a como uma estranha, deixando Xiaona sem saber o que fazer. Nesse momento, uma bela mulher de cabelo azul apareceu diante de Xiaona, dizendo para ela acordar, não perder tempo com pessoas que não importam. Aqui todo mundo se aproxima por interesse, então é preciso ter cuidado com quem está ao redor. Principalmente alguém como ela, com namorados tão excelentes ao seu lado, é fácil despertar a inveja das outras mulheres. Nesse instante, Jian apareceu no refeitório querendo comer junto com Xiaona. Ao ver as joias caras que Jian estava usando, Xiaona lembrou das palavras da mulher de cabelo azul. O namorado de Jian não teria como pagar algo assim. Os namorados que Jian tinha agora eram todos da classe mais baixa, incapazes de comprar acessórios tão caros. Depois da refeição, Xiaona saiu do refeitório e encontrou novamente a mulher de cabelo azul. Ela parou Xiaona e entregou-lhe uma chave.
Era, na verdade, a chave do quarto de Jian. Xiaona ficou confusa. Por que ela daria essa chave para ela? A garota de cabelo azul disse de forma orgulhosa: você vai precisar, e foi embora. Xiaona hesitou por muito tempo, mas a curiosidade acabou vencendo. Ela abriu a porta do quarto de Jian. Assim que entrou, viu caixas de presentes e uma pilha de cartas sobre a cama. Ela se aproximou, pegou uma carta e, ao ver a assinatura, ficou chocada. Era de Asbei. Xiaona abriu a carta em pânico. Como isso veio parar aqui? Xiaona, você deve ter recebido minhas cartas, certo? Estou esperando sua resposta. Gostou dos presentes que mandei ultimamente? Desta vez escolhi algo que achei que combinaria muito com você. Uma caixa inteira de cartas e presentes caiu no chão com um estrondo. Só então Xiaona entendeu. Todas as cartas e presentes do seu marido tinham sido interceptados pela própria melhor amiga. E ela ainda tinha entregado de raiva os presentes de Asbei justamente para a culpada. Abalada, ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto, incapaz de acreditar. Por quê? Por que algo assim aconteceu? Ao sair do dormitório, Jian estava conversando com outras pessoas. E, ao ver Xiaona, cumprimentou-a com felicidade. Mas Xiaona passou direto, como se não tivesse visto. Com o coração em pedaços, Xiaona foi até a varanda para esfriar a cabeça. A garota de cabelo azul parecia já esperar tudo aquilo e consolou Xiaona com suavidade. Coisas assim acontecem sempre. A gente que faz até pior. Xiaona ficou surpresa. Será que a garota de cabelo azul também já tinha sido traída? Mas a garota de cabelo azul garantiu que no grupo dela isso jamais aconteceria. Depois convidou Xiaona sinceramente para se juntar a elas. Como Xiaona queria mudar de ambiente, aceitou de bom grado. A garota de cabelo azul levou Xiaona até a biblioteca. Quando Xiaona se sentou, percebeu que havia apenas 3 cadeiras. Não me diga que a reunião de hoje tem só 3 pessoas? A garota de cabelo azul respondeu: antes eram só 2. Com você virou 3. Xiaona ficou chocada. 2? Não imaginava que fosse tão pequeno. Ela ia perguntar quem era outra integrante quando a porta da biblioteca se abriu. Alguém lembrou que era preciso fazer silêncio. Era a presidente do Grêmio Estudantil, Cia. Xiaona se levantou. Aquela mulher é. Cia também encarou Xiaona diretamente. A garota de cabelo azul perguntou, confusa: espera, vocês já se conhecem? O que está acontecendo? Você é a presidente, então é normal a Xiaona te conhecer. Mas por que você conhece a Xiaona? Cia ignorou totalmente a pergunta e foi direta em Xiaona. Por que você está aqui? Sob o olhar intenso de Cia, Xiaona ficou super pressionada e cumprimentou timidamente. De repente, Cia correu até ela e a abraçou, dizendo tão fofa. As duas ficaram chocadas. Cia segurou o rosto de Xiaona e aproximou o olhar. De perto é ainda mais fofa. Tão pequenininha. Xiaona sentiu que esse tipo de carinho também era uma pressão. Cia olhou fixamente para Xiaona e disse: na verdade, desde a primeira vez que te vi, achei você muito fofa. Não consegui parar de olhar. Naquele tempo você não morava no dormitório, então fiquei com vergonha de te convidar. E você estava recebendo apoio. Não queria te sobrecarregar. Cia abraçou Xiaona e ficou roçando nela. Xiaona lançou um olhar de socorro para a garota de cabelo azul, que comentou sinceramente: agora também parece bem pesado. As 3 sentaram para se apresentar oficialmente. Cia disse: meu nome é Felícia, pode me chamar como quiser. A garota de cabelo azul resmungou: dá para tirar esse tom cheio de coraçõezinhos? Cia continuou: aliás, outro nome para esse círculo de amizade é o Grêmio Estudantil. Xiaona ficou confusa. Grêmio Estudantil? A garota de cabelo azul explicou: mas não é grande coisa. Todo trabalho pesado fica com a Cia mesmo. Cia então anunciou oficialmente: a partir de hoje você também faz parte do Grêmio. Xiaona perguntou nervosa: e o que eu preciso fazer? A garota de cabelo azul tomou um gole de chá e respondeu com uma palavra: brincar. A Cia resolve tudo. Nós só precisamos aproveitar. Cia confirmou: exatamente. Cia levantou o bule e perguntou gentilmente: quer mais chá? Xiaona tomou um gole e pensou: esse círculo novo é meio estranho, mas estou satisfeita. As 3 aproveitavam calmamente o chá da tarde quando um barulho começou do lado de fora. Era o namorado jovem de Xiaona, Asbei, que tinha chegado. As 2 acompanharam Xiaona para encontrá-lo. Assim que a viu, Asbei chamou seu nome e a abraçou com força. Ele disse empolgado: finalmente recebi sua carta. Estou muito feliz. Logo depois, tirou um monte de presentes. Esses são para você. E estes. Pode dividir com suas amigas. Xiaona mal conseguia segurar tudo. Xiaona dividiu os lanches com Cia e a garota de cabelo azul. A garota azul encarava os doces com muita vontade. Jian estava por perto e ficou chocada com a cena. Uma garota loira do encontro anterior veio perguntar confusa: o que está acontecendo aqui? Você não tinha sido abandonada pelo seu apoiador? Ela perguntou, hesitando.
Asbei ficou indignado. Que? Xiaona também arregalou os olhos. Do que você está falando? A garota de cabelo azul entendeu na hora e gritou: quem espalhou esse boato? Todos se olharam, mas ninguém respondeu. Logo, todos deram alguns passos para trás, se afastando de Gion. Afinal, no encontro da loira, ela havia perguntado para Gion por que Xiaona não tem vindo às reuniões. Gion respondeu que também não sabia direito, talvez porque Xiaona tivesse sido abandonada pelo apoiador e ficou muito abalada. O quê? A Xiaona passou por tudo isso. Faz sentido. Se a vida dela fosse boa, não estaria morando no dormitório. Eu achava que ela tinha um namorado de alto nível, mas parece que nem isso deu certo. Percebendo que sua mentira tinha sido descoberta, Gion disse: eu vou embora. A garota de cabelo azul a interrompeu imediatamente. Vai para onde? Xiaona segurou o pulso de Gion. Nesse momento, Asbei notou a pulseira no pulso de Gion. Era o presente que ele tinha dado para Xiaona. Gion ficou vermelha na hora. Ela puxou a mão com força, soltando-se. Não, isso é meu. Ela gritou revoltada: por que só você tem tudo? Que justiça é essa? Chorando, Gion apoiou a mão no ombro de Xiaona. Era para eu ser você. Xiaona pousou a mão sobre a dela. Não, Gion. Roubar minhas coisas não vai fazer você virar eu. Eu só quero que você encontre sua própria felicidade. Se realmente quiser a pulseira, pode ficar com ela, se isso fizer você se sentir melhor. Gion já chorava sem parar. De repente, arrancou a pulseira e jogou no chão antes de correr para longe. Xiaona voltou ao dormitório com Asbei e contou tudo a ele. Asbei suspirou. Então era isso. Por isso nunca recebi sua resposta. Xiaona pediu desculpas. Culpada, desculpa. Eu dei seu presente para outra pessoa sem te avisar. Asbei foi muito generoso. Disse que não tinha problema. Se Xiaona estivesse feliz, ele podia comprar outro presente a qualquer hora. Depois, beijou de leve o cabelo dela. Comovida, Xiaona virou e beijou Asbei profundamente. Ela tirou a roupa dele e sussurrou: Asbei, eu senti tanta saudade. Os dois voltaram a se abraçar e a se beijar. Depois daquele dia, Gion nunca mais apareceu diante de Xiaona. Embora tudo tivesse passado, ainda deixava um peso no coração. Mesmo assim, sempre que Xiaona saía com seus 3 maridos, chamava atenção e virava assunto entre todos. Ouvi dizer que o amante dela é oficial de nível 2, da defesa da capital. Gente normal nem entra lá, e ainda é muito bonito. Esses comentários deixavam Xiaona ainda mais cansada. A garota de cabelo azul disse: eu avisei para você ser discreta. Cia completou: não liga para isso. Quer entrar para tomar um chá? Xiaona sorriu dizendo que estava tudo bem. No fundo, agradecia que o Grão-Duque não tivesse aparecido hoje, senão o tumulto seria enorme. Ao chegar na porta do dormitório, Xiaona encontrou uma carta enviada pelo coronel. Suas amigas quase morreram de inveja. Deitada na cama, ela leu devagar a carta de amor. O coronel dizia que trouxe muitos despojos da guerra e queria usar o couro para fazer sapatos para ela e decorar toda a mansão. De volta ao casarão, Xiaona ficou surpresa ao ver o couro que ele havia mandado. O mordomo aproximou-se e comentou: poucos homens conseguem matar um monstro com um único golpe, e ainda manter o couro sem uma mancha. O mordomo explicou para Nara que as damas nobres costumam exibir acessórios feitos com o couro dos monstros que seus maridos trazem das expedições. As duas então discutiram o que seria melhor fazer e no fim decidiram por um cinto. Caminhando pelo enorme quarto, Nara sentiu uma pontada de vazio, como se tivesse chegado ali apenas ontem. Ela abriu a porta, lembrando do momento em que o coronel pediu sua mão. Sentada na cama vermelha, Nara sentiu uma tristeza profunda, morrendo de saudade do coronel em campanha. Numa tarde ensolarada, as 3 amigas tomavam chá sentadas no gramado. A garota de cabelo azul anunciou, toda surpresa e mistério: notícia bombástica, Cia vai virar nora do comandante. Ao ouvir que a amiga ia se casar, Nara ficou surpresa e feliz. Mas pensar que essa amiga, conquistada com tanta dificuldade, iria embora deixou Nara um pouco triste. Cia convidou Nara com entusiasmo, prometendo preparar um jantar super luxuoso. Nara aceitou alegremente. Em seguida, Nara contou que ela também se casaria em breve e pediu que as amigas fossem visitá-la depois. As duas ficaram chocadas, de boca aberta, e logo perguntaram quem seria o noivo. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, Nara contou baixinho sobre sua relação com o Grão-Duque. As duas pularam de susto. As 3 entraram no quarto e Cia foi a primeira a elogiá-la. Uma fofa como a Nara merece mesmo um marido daquele nível. A garota de cabelo azul completou, cheia de elogios: você é incrível, vai se casar com a família real. As 2 amigas disseram que com certeza iriam ao casamento de Nara, fosse em Kalil ou em Celebis. Nara ficou feliz como se tivesse comido 500 quilos de açúcar, agradecida por ter encontrado amigas tão boas. Não importa de onde viemos, quem fomos antes ou qual é o nosso nível aqui, somos amigas para a vida inteira.
Na manhã seguinte, as 3 foram para a aula de magia. Assim que Nara apareceu, virou o alvo da inveja de todas as mulheres. Diziam que ela estava ali há menos de 1 ano e já tinha 3 homens, todos de alto nível. A garota de cabelo azul brincou: se todo mundo soubesse que Hermes é o marido, o barulho ia ser ainda maior. Nara pediu assustada: pelo amor de Deus, não conta. Na aula, o professor explicou animado o sistema de uma mulher com vários maridos. Descobriu-se que após uma interação mágica, surge um ovo branco em forma de esfera na região do coração da mulher. E se ela interagir magicamente com vários homens, vários ovos aparecerão em seu corpo. Quando Nara ainda se perguntava como diferenciar os 3 ovos, foi informada de que cada pai teria cor e aura diferentes. Imaginando como seriam seus futuros filhos, Nara quase gritou de empolgação. Depois da divertida aula sobre as leis da magia, um pequeno atendente chamou Nara. O assistente disse animado: "Coronel voltou." Nara correu para a porta. Estava morrendo de saudade do seu marido número 1. O homem bonito virou-se e entregou flores para Nara, radiante de alegria. Nara tremia de emoção e então abraçou o coronel com força. As pessoas ao redor lançaram olhares cheios de inveja e ciúmes. Encostada no peito dele, Nara se sentia especialmente feliz e segura. Logo depois, o coronel a levantou em um Prince Scary. Sorrindo, ele disse: "Quando eu te pego no colo assim, todo o cansaço do campo de batalha some na hora." Depois disso, ele colocou Nara na carruagem e a levou para casa. Fazia muito tempo que não se viam, então os dois trocaram palavras de carinho. Assim que abriram a porta da mansão, as mãos do coronel começaram a passear pelo corpo dela. O homem então se aproximou lentamente de Nara. Os dois estavam deitados tranquilamente na cama quando Nara acariciou o rosto do coronel. Seu cabelo ficou tão curto, e você emagreceu. Ao ouvir o cuidado dela, o coronel respondeu: "Culpa da guerra. Se você gosta do meu cabelo comprido, posso deixar crescer de novo." Nara lembrou do cinto que havia feito com couro. Vasculhou suas coisas e mostrou orgulhosa ao coronel. Mas ele disse que estava mais preocupado com outra coisa. Puxou Nara para perto e beijou sua bochecha. Depois de uma noite inteira de chamego com o coronel, Nara foi cedo para a academia no dia seguinte para fazer a mudança. Ela conversou um pouco com suas 2 melhores amigas. Cia segurou a mãozinha de Nara com muita saudade. "Não quero que você vá." Nara consolou: "Eu ainda venho às aulas todo dia. Vamos continuar nos vendo, não fica triste." Com o fim da vida no dormitório e as provas chegando na próxima semana, Nara estava mais ocupada do que nunca. Logo chegou o aniversário de 1 ano na escola. Nos 3 primeiros dias, as provas foram de língua, estudos sociais e conhecimentos gerais. No último dia seria o teste de fazer PCR, não quer dizer controle de magia. Bastava ficar em cima do círculo mágico, e o nível de mana aparecia na placa de medição. O professor organizou tudo e os alunos fizeram a prova em ordem. Nara suspirou de alívio. Achou que fosse realmente exame de PCR ao vivo. "Próxima, Nara, pode subir." Nervosa, Nara pisou no círculo mágico, e o medidor estourou na hora. Ela ficou travada, sem entender nada. O professor então explicou de forma oficial: "Este círculo só consegue medir magia até o nível 3.5. Imediatamente todos começaram a cochichar. Às vezes ter poder de abraço demais é um problema. Nara ficou parada, morrendo de vergonha. De volta para casa, Nara contou tudo ao coronel. O coronel também nunca tinha ouvido falar disso, e achou que talvez fosse porque ela absorveu mana demais dele recentemente. Nara, toda perdida, não fazia ideia do que significava 3.5 de mana, então o coronel revirou as coisas e encontrou uma pedra de depósito de mana. Começando ali mesmo uma aula relâmpago sobre medição mágica. Ao descobrir que estava no mesmo nível que Asbi, Nara ficou radiante. O coronel a abraçou de leve. Parece que a mana da Nara puxou ao dono, calma e gentil. Depois ele explicou que o grão-duque era um dos raros que tinham alcançado o nível 5. Pensando que seus 3 maridos eram tão incríveis, Nara ficou feliz como um bolinho de 500 quilos. Assim que as férias começaram, Nara recebeu 2 cartas. Uma era o certificado de aprovação da escola e a outra era do grão-duque. Ele queria que Nara dissesse quais eram os requisitos para os convidados que desejava chamar para o casamento. Nara ficou confusa. "Tem requisitos para convidar gente?" O coronel explicou com paciência: "Neste mundo, o casamento destaca a noiva, então é melhor convidar candidatos a noivo." Esse costume deixou Nara completamente chocada, e ela ficou pensando em quem escolher. De forma bem versalhesca, escolheu primeiro o coronel e Asbi. Todos chegaram à mansão do grão-duque. Depois de cumprimentar o grupo, o belo grão-duque pediu ao mordomo que levasse os convidados aos quartos. E então ele mesmo conduziu Nara até o quarto nupcial. Quando a porta se abriu, Nara viu o quarto nupcial lindamente decorado e ficou sem reação. "Que lindo! Tudo isso é para mim?"
O grão-duque explicou com carinho que aquilo era só o básico. Depois do casamento, ele arrumaria tudo de novo conforme o gosto dela. Em seguida, foram para a sala de recepção discutir os preparativos do casamento. O grão-duque ofereceu 2 locais, e Nara escolheu a mansão dele. O grão-duque a encarou com profundidade. Esse salão também pode ser usado quando você se casar com outros homens. Depois mostrou a Nara os modelos de vestido e a lista de convidados. E sobre o costume da primeira noite você aprendeu na academia, certo? Nara ficou parada, surpresa. Então o grão-duque explicou: aqui a primeira noite acontece no dia anterior ao casamento para provar aos convidados que o mana dos dois foi unido. Nara pensou por um instante, lembrava vagamente de ter estudado isso. Ao anoitecer, exausta, Nara se deitou e o grão-duque a cobriu com cuidado. Na manhã seguinte, Nara acordou e viu o grão-duque sentado ao lado da cama. Ele disse que, graças ao corpo forte, não precisava dormir. Nara olhou para ele com inveja. Minha esposa ainda está cansada. Esta noite, retomamos nossos deveres de marido e mulher? Já faz tempo. Nara não conseguiu segurar o riso. Como esse homem pode ser tão fofo? Ela se aproximou do grão-duque. Não precisamos esperar até a noite. Podemos agora mesmo. Os dois estavam bocejando sem parar de tanto cansaço, quando alguém bateu na porta. O coronel encostou no batente. Você está exausta. Não foi intenso demais logo de manhã? Depois, os 3 almoçaram juntos, com Nara feliz entre os dois. O coronel chamou Nara para o jardim e revelou o anel de noivado que já havia preparado. Nara ficou surpresa. Aqui, se a noiva tem outros candidatos a noivo, precisa anunciar isso no casamento. E então o coronel colocou o anel no dedo de Nara. Segurando a mão dela, disse: o anel de casamento. Quero que escolhamos juntos. Nara olhou para seu marido número 1, os olhos cheios de lágrimas de emoção. Depois o abraçou com todo carinho. Amanhã seria o grande casamento. Naquela noite, Nara e o grão-duque estavam cumprindo o ritual da primeira noite. Para provar diante dos convidados a união de mana, os dois estavam especialmente animados e dedicados. O casamento chegou como previsto. Era o primeiro casamento dessa garota linda. Mas ela estava acabada de cansaço, suspirando: quantas vezes eu gritei para parar noite? Cadê aquele nobre frio e contido? Como virou um lobo faminto? Os homens na plateia começaram a vaiar e a provocar em coro. No meio da multidão agitada, apareceram as 2 melhores amigas de Nara. Nara imediatamente se sentiu toda linda e confiante. As 2 amigas a elogiaram sem parar e Nara, animada, chamou para comer coisas gostosas. O casal fez seus votos dentro da capela. A plateia aplaudiu e comemorou com entusiasmo. O coronel e Asbei acenaram para Nara. Nara sorriu e acenou de volta. Depois veio o banquete. Grão-duque e Asbei se cumprimentaram, embora os dois estivessem competindo por dentro. Com o fim perfeito da cerimônia, os 2 pombinhos se olharam com profunda ternura. Mas após o casamento, Nara ficou ocupadíssima, arrumando os presentes e decorando seu quarto. Mesmo assim, ela ainda almoçou com a família de Asbei. O pai de Asbei olhou sério para a futura nora e disse: hoje reunimos todos para conversar sobre uma coisa. Que tal marcarmos o noivado entre você e Asbei? Nara ficou radiante ao ouvir isso. Então o pai de Asbei disse que faria um casamento bem luxuoso. Lisonjeada e feliz, Nara aceitou na mesma hora. O grandalhão Asbei se levantou e a abraçou forte. Nara, vou fazer para você uma festa de noivado que jamais esquecerá. O pai dele se virou para ela. Senhorita Nara, prefere uma cerimônia animada ou uma mais elegante? O coronel respondeu primeiro: elegante, claro. Mas Asbei insistiu que Nara gostava era de algo animado. Os dois começaram a discutir. Nara observava tudo feliz como uma criança. Depois de uma discussão sem resultado, Nara puxou a manga de Asbei. Queria vê-lo sozinha antes de ele voltar para casa. Asbei ficou eufórico, como um garoto. Só uma vez. Eu posso te ver quantas vezes quiser. Conforme combinado, Nara foi ao quarto de Asbei. Ele já estava de banho tomado, exibindo seu tanquinho. Ele fechou a porta e colou a boca no rosto dela. Nara disse que nem tinha tomado banho ainda. Impaciente, Asbei a ergueu no colo e a levou direto para a grande cama azul. Asbei segurou a mão de Nana e disse com carinho que ela logo poderia usar o anel de noivado. Nana olhou para os 2 anéis em sua mão e, em silêncio, agradeceu por ter vindo para esse mundo tão incrível. Pensando em como seus 3 maridos a mimavam, ela se sentiu feliz como uma flor desabrochando. Nana relaxou na água quente com suas 2 amigas, imaginando juntas a vida no futuro. Chia perguntou como era a sensação de se casar e Nana respondeu animada que era muito cansativo. A amiga de cabelo azul perguntou como eram os casamentos no lugar onde Nana nasceu e Nana piscou dizendo que nem conseguia lembrar.
Xia comentou alegremente que com o tempo as memórias antigas iriam desaparecer, com ela também foi assim. As 3 melhores amigas continuaram comendo Oreos felizes. Nana respirou fundo e decidiu aproveitar a vida do jeito que estava. Depois do casamento, Nana voltou para a academia e, como esperado, tornou-se o centro das atenções. Nana viu mais um grupo de novatos chegando, como se ela mesma tivesse chegado ontem a esse mundo. O noivado de Nana e Asbi aconteceu como planejado. Na cerimônia grandiosa, o pai de Asbi apresentou o filho e a futura nora. Asbi colocou o anel de noivado na mão de Nana com muito carinho. E então beijou a mãozinha dela. O público curioso aplaudiu animado. As 2 melhores amigas também lançaram olhares de bênção. Nana cumprimentou todos com alegria e depois que todos se sentaram, o pai de Asbi anunciou com seriedade: pretendo construir uma casa na capital como presente para a noiva do meu filho, a senhorita Nana. Em seguida, ele pegou a planta da casa e explicou o design com entusiasmo. Vários homens correram para cumprimentar Nana. Mas Asbi, o protetor ciumento, os bloqueou atrás de si. Nana provocou Asbi de propósito. Quero conhecer aquele homem de antes, o da roupa preta. Bem bonito. Asbi levou 10.000 pontos de dano na hora, tremendo sem saber o que dizer. Vendo Asbi desanimado, Nana segurou o rostão dele e deu um beijo carinhoso. Depois sussurrou em seu ouvido: vamos para o quarto. Quero ficar sozinha com meu noivo. Asbi a levantou em um colo de princesa, todo feliz. Como desejar minha futura noiva. Quem vai dar um tapa nessa grinteia sem vergonha, no meio da noite indo dar carinho para o marido dos outros? A mulher se apresentou como a nova esposa do presidente e antes mesmo de terminar a frase, enfiou a mão nos músculos abdominais do Grão-Duque. Grão-Duque, totalmente fiel, agarrou a mão imunda dela na hora. E então virou de costas, ignorando-a completamente. A mulher grinteia só pôde sair do quarto bufando de raiva. O Grão-Duque precisava ir ao palácio presidencial a trabalho e, sem escolha, levou Nana junto. Agora o casal estava jantando com o presidente e sua esposa, e o clima estava extremamente estranho. A grinteia sugeriu levar Nana para conhecer o palácio. E quando as 2 chegaram a um lugar sem ninguém, a grinteia se virou e mudou de expressão na hora. Mostrando um rosto ácido e maldoso, dizendo que conseguir um marido bonito e de alto nível só por sorte era nojento. Nana, sem medo algum, retrucou: você não é igual. Quando era jovem também usou a sorte para casar com o presidente e sua posição subiu junto. A grinteia ficou tão furiosa que tentou estapear Nana e em seguida realmente acertou um tapa forte nela. Mas Nana não ficou para trás e devolveu o tapa imediatamente. Nana então a repreendeu com seriedade: eu sei que você entrou no quarto do meu marido. Ser rejeitada por ele doeu no seu orgulho? Ao ouvir isso, a grinteia estremeceu. Se outras pessoas descobrissem, não seria ainda mais humilhante? Nana encarou-a sem medo, enquanto a grinteia segurava a bochecha ardendo e ameaçava Nana para que não contasse nada. Nana continuou humilhando: invejar o que os outros têm e você não consegue, e por isso rebaixar as pessoas, essa é a sua essência? A mulher grinteia, tomada pela raiva, levantou a mão para bater em Nana de novo. Mas um grito furioso a interrompeu na hora. O Grão-Duque e o presidente apareceram diante das 2. E o Grão-Duque correu imediatamente para ver como Nana estava. E essa confusão terminou com a vitória de Nana.